Fala pessoal, então vamos para mais uma videoaula, assunto novo, dando sequência aos nossos estudos, tá certo? Tem um cachorrinho latindo ali, no vizinho, vocês ignorem ele, que ele não para de latir. Então vamos lá. Nosso próximo assunto que a gente vai estudar vai ser razão e proporção, tá bom? Então inicialmente aqui a gente vai introduzir o que é razão, depois a gente fala sobre proporção, tá legal? Então vamos lá. Razão. Razão nada mais é do que o quociente de dois números, tá? Isso eu chamo de razão. Então, a definição aqui teórica, né? Dados dois números reais A e B, sendo B diferente de zero, porque na divisão, né? O meu denominador, lembrando que divisão é uma fração, então o numerador é o meu dividendo e o denominador é o divisor. Então, o meu divisor tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, se eu tenho dois números reais AB, certo? De forma que o B é diferente de zero, chamamos de razão entre A e B o quociente de A por B. Pode ser representado como A dividido por B. Eu posso reescrever como A barra B, que representa a fração, ou A sobre B na forma mais usual de fração, tá? E eu ainda posso escrever na forma decimal. Então não esqueçam isso, tá? Eu posso escrever de várias maneiras uma razão, um quociente, uma divisão. Tá legal? Então vamos lá. A razão entre o número de habitantes e a área, no caso em quilômetros quadrados, ocupado por esses habitantes é chamada de densidade demográfica. Então é um exemplo de razão, tá bom? Tal índice visa avaliar a distribuição da população em determinado território. Então, tá aqui, eu abreviei, tá? Demo, é densidade demográfica, tá? É a razão entre o número de habitantes e a área habitada em quilômetros quadrados, por esses habitantes. Ok. Outro exemplo de razão. Bom, a velocidade média de um corpo qualquer, a gente pode usar um carro, uma moto como exemplos, tá? Durante uma viagem. Então, a velocidade média de um corpo qualquer em movimento é dada pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer tal distância. Então, definição de velocidade média, esse Vm é velocidade média. Esse ΔS sobre ΔT, o ΔS representa a distância, tá? E o ΔT a variação do tempo. Então, a razão entre a distância e a variação do tempo eu chamo de velocidade média. A gente vai estudar isso bem aprofundado lá no primeiro ano em física, tá bom? É assunto da física. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Em 2019, a cidade de Trindade, né, a cidade de Goiânia, né, satélite de Goiânia e uma cidade goiana, possui uma população de 127.599 habitantes, sendo que sua área é de cerca de 719 km². Qual a sua densidade populacional? Ou seja, qual a sua densidade demográfica? Bom, tá aqui. A gente sabe que a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes. Colocamos lá o número de habitantes, 127.599, dividido, né? É a razão entre o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados. A área é 719 km². Fazendo a divisão, a gente chega então à densidade demográfica, que nesse caso é 177,47 habitantes por quilômetro quadrado. Repare que é bem povoada a região, né? 177 habitantes a cada quilômetro quadrado. Ok. Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho então uma viagem, né? Um carro percorre 240 km, gastando 2 horas para concluir o percurso. Qual a sua velocidade média nessa viagem? Bom, lembrando que a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto é o que eu chamo de velocidade média. Então, está aqui Vm de velocidade média. Eu vou colocar a distância, que foi 240 km, e dividir, fazer a razão entre ela e o tempo gasto, 2 horas. Faço a divisãozinha e eu chego a 120 km por hora. Significa que a cada hora que passa eu rodo 120 km. Repare que é outro exemplo de razão, tá bom? Resumindo, então está aqui. A razão entre dois números quaisquer é o quociente, ou seja, a divisão entre esses números na ordem que aparecem. A razão entre 6 e 4, por exemplo, eu coloco na ordem que eles aparecem.
6 sobre 4. Eu posso, quando possível, reduzir a fração, tá? A gente fala simplificar ela na forma irredutível, tá? Então eu posso fazer inúmeras simplificações quando for possível, até chegar numa forma que não me permite mais fazer isso. Essa forma a gente chama de forma irredutível. Então aqui eu poderia simplificar por 2, né? Fica 3 sobre 2, é uma fração equivalente. E posso ainda escrever essa fração como um número decimal. E aí, se eu fizer 6 dividido por 4 ou 3 dividido por 2, dá o mesmo resultado, que é 1,5. Outro exemplo, a razão entre 40 e 20. Então, na ordem que aparece, eu monto 40 sobre 20. Bom, poderia também simplificar sucessivamente. Poderia escrever, por exemplo, 20 sobre 10, é isso? Poderia escrever 10 sobre 5, mas eu vou também dividir o 40 por 20 direto. E eu acho esse número inteiro, que é o 2, tá bom? Razão entre segmentos. Quando a gente vai tratando de segmentos, tá? E a gente for fazer a razão entre alguns segmentos, tem que tomar cuidado porque quando envolve segmento, vai envolver grandeza, que são medidas, não é isso? Então, se eu vou fazer a razão entre dois segmentos e um segmento, por exemplo, está em metro e o outro está em centímetro, eu tenho que passar todo mundo para metro ou eu tenho que passar todo mundo para centímetro. Tá legal? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a razão, eu estou chamando o segmento AB de 100 centímetros e o segmento CD de 2 metros, né? Repare que em cima está em centímetro e embaixo está em metro. Então, eu teria que passar todo mundo ou para centímetro ou todo mundo para metro. Aí você escolhe a forma mais simples, tá bom? E substitui. E aí, fazendo isso, a gente pode fazer então a razão. Tá legal? Nesse caso aqui, a gente vai passar todo mundo para o centímetro. Então, 2 metros eu passo para centímetro. Lembrando que 100 centímetros forma 1 metro. Tá? Então, fica 100 centímetros sobre 200 centímetros. Posso simplificar, cortar as unidades, centímetro por centímetro, some, e aí fica 1 sobre 2, que pode ser escrito na forma decimal como 0,5, que é meio, tá bom? Como as medidas dos segmentos são sempre expressas por números positivos, a razão entre segmentos também poderá ser um número, aliás, também será um número real, tá bom? Então, quando a razão é um número racional, porque pode ser um número real e pode ser um número irracional, certo? Então pode ser um número racional ou um número irracional, o resultado da razão entre dois números inteiros, né? Ou números reais. Então, quando a razão entre dois números, tá? Racionais me der um número racional como resultado, eu chamo esses segmentos de comensuráveis. E se a razão de um número de dois números resultar num número irracional, a gente vai chamar esses segmentos de incomensuráveis, tá bom? Fica atento com relação a isso. Coisinha boba, mas são definições da teoria, tá legal? Usamos a razão de segmentos na escala de mapas. Então, quando a gente pega o mapa, ele está numa escala menor do que a escala real, não é isso? E aí, repare o seguinte, que isso é uma razão. Então, a escala é a razão entre o comprimento do desenho do mapa e o comprimento real do mapa. Então, nesses casos aqui, eu peço que vocês deem uma leitura, façam uma leitura, né? Deem uma lida aí no livro. Na página 148 tem alguns exemplos resolvidos, né? Uns exercícios resolvidos. Dá uma olhadinha lá e aí qualquer dúvida me perguntem, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Mas está tudo no livro, então eu achei por bem deixar por conta de vocês darem uma lida e surgindo alguma dúvida me procure, tá? Então agora vamos passar para proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então a definição de proporção é essa. Você tem uma igualdade entre duas razões,
tá? Então, eu tenho uma razão do lado esquerdo e ela vai ser igual à razão que está do lado direito. Se eu escrevendo na forma irredutível essas duas razões, elas chegam no mesmo valor, ou seja, elas fazem com que a sentença lógica igualdade seja verdadeira, então eu tenho uma razão. Aliás, eu tenho uma proporção entre duas razões. Então, quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Sendo A, B, C e D números inteiros, se a razão entre A e B for igual à razão de C por D, temos uma proporção. Então, aqui está a forma escrita, né? A sobre B, ou a razão entre A e B, quando ela for igual à razão entre C e D, eu tenho uma proporção. Então, esse A e esse D, tá? Repare aqui, eu vou até passar um tracinho aqui para vocês verem. Ó, essa diagonal, quando traço ela está em cima do A e do D. Esse A e o D eu chamo de extremos, tá? E quando eu traço essa segunda diagonal aqui, repare que ela está em cima do B e do C. Esse B e o C são chamados de meios, tá bom? Então, só ficar atento com relação a isso. Mais à frente, nas propriedades, a gente vai usar esses termos, tá? Para definir algumas coisas. Então, sigamos. Caso a proporção analisada seja segmentos, vamos voltar no segmento. Se for segmento, a gente tem que lembrar do quê? De que as grandezas, né, as unidades de medida, tem que estar sempre da mesma forma. Se for centímetro, tem que estar todo mundo centímetro. Não pode estar centímetro, metro, milímetro misturado. Você tem que padronizar para uma única unidade de segmentos, tá bom? Então vamos para exemplos. Exemplo 1. O pessoal reclamou que não fazia exemplos, então vamos fazer alguns. Então, exemplo 1. Os segmentos AB igual a 2 metros, BC igual a 4 metros, CD igual a 8 metros e DE igual a 16 metros. Nessa ordem forma a proporção. Então repare que ele falou que é segmento, a gente precisa saber se está todo mundo na mesma unidade de medida. A gente observou, está todo mundo em metros, tá. Ele falou que nessa ordem forma uma proporção. Então quer dizer que o AB dividido por BC, que é uma razão, vai ser igual ao CD dividido por DE, que é outra razão. Então, a gente monta AB sobre BC, tá? AB2, BC4, tá aqui. CD sobre DE, então vai ficar 8 sobre 16, tá aqui. Substituímos. Então, se eles são proporcionais, para saber se eles nessa ordem formam a proporção, né? Que na verdade isso é uma pergunta, né? Não foi uma afirmação. Para mim saber se essas duas razões são proporcionais, ou seja, formam a proporção, eu preciso verificar se 2 sobre 4, ou 2 quartos, é igual a 8/16. Para mim verificar isso, tá? Eu tenho que ou dividir 2 por 4, vou achar o número decimal, depois eu divido 8 por 16 e vejo se dá o mesmo resultado. Verifiquei que é igual? Ok, são proporcionais. Se eu verificar que não dá igualdade, não são. Ou eu faço assim, transformando para o decimal, ou eu simplifico o máximo que der para escrever na forma irredutível da fração e verifico se dá duas frações iguais, tá? Então vamos lá. A gente vai simplificar então o 8 sobre 16 por 4, deu 2 quartos. Repare o seguinte, que os 2 quartos é igual à minha primeira razão, AB sobre BC. Então, a gente pode concluir, não é isso? Que AB sobre BC é igual a CD sobre DE. Então, é proporção, é proporcional. Repare o seguinte, eu poderia simplificar também o 2 quartos ali, dividir em cima e embaixo por 2, daria 1 sobre 2. E o 2 quartos que a gente achou aqui, daria para simplificar mais uma vez e chegar a 1 sobre 2 também. Tá bom? Esse resultado na forma decimal seria 0,5.
ou seja, meio. Daria meio igual a meio, tá bom? Então é uma proporção. Numa proporção, a principal propriedade é a propriedade fundamental das proporções. Lembra do termo que a gente viu agora há pouco? Produto vai ser a definição, né? Eu montei a proporção e falei para você que ela tem os extremos e os meios. Eu tracei as diagonais, tá? Já fiz agora há pouco. Vamos voltar ali, só para a gente verificar. Tá aqui. Então, AD eu chamei de extremos e BC de meios. Ok, vamos voltar lá agora. Então é o seguinte, quando eu faço o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos, ela vai dar igualzinho a multiplicação, ou seja, o produto dos meios. Então, quando eu pego isso aqui, ó, e multiplico AB vezes DE, o resultado dessa multiplicação vai dar igualzinho a essa multiplicação BC vezes CD. Essa é a minha propriedade principal ou fundamental da proporção, tá bom? Então tá aqui, ó. Multiplicação AB vezes DE é igual a BC vezes CD. Uma das maiores aplicações da propriedade fundamental das proporções é na regra de 3. Então existe uma regra que a gente chama regra de 3, tá? Essa regra de 3 é usada nas proporções e eu tenho... Por que ela é chamada de regra de 3? Eu tenho 3 informações que são dadas e eu quero encontrar a quarta, tá? E essa regra ela é aplicada exatamente em proporções, tá? Mais adiante a gente vai ver o que é proporção, ou seja, quando eu tenho duas razões que formam uma proporção direta, né? Ou uma proporção inversa. A gente vai estudar isso, mas por enquanto a gente, né, vai ver até aqui. Então, a regra de 3 é usada para descobrir uma das medidas relativas à grandeza quando essa medida está dentro de uma proporção na qual as outras 3 medidas são conhecidas. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Um carro faz 10 km por litro de gasolina. Uma pessoa deseja fazer uma viagem onde fará um percurso de 250 km. Quantos litros de gasolina serão gastos? Então, repare o seguinte, que ele me deu 10 km por litro de gasolina. É uma informação importante. A cada 1 litro de gasolina, eu ando 10 km. E ele fala que a pessoa quer fazer uma viagem de percurso de 250 km. E aí vem a pergunta, quantos litros de gasolina são gastos? Então, eu tenho que pensar que aqui eu tenho uma proporção, e ela é diretamente, né? Uma proporção direta, a gente fala diretamente proporcional às grandezas, onde se o carro faz 10 km por litro, se eu dobrar o número de litros, passar para 2 litros, eu dobro o número de quilômetros, passo para 20 quilômetros. Se eu triplico o número de litros, 3 litros, eu triplico o número de quilômetros, 30 quilômetros, e assim sucessivamente. Então, eu monto aqui, ó, 10 quilômetros sobre 250 quilômetros, é uma razão, estou fazendo a razão do meu valor menor, 10 km, pelo valor maior, que é o que eu quero descobrir a quantidade de litros. Eu tenho que lembrar que para cada 10 km equivale 1 litro gasto. E aí embaixo eu tenho 250 km, equivale a quantos litros? Aí eu coloco um X porque eu não sei esse valor. Por isso que chama regra de 3. Eu tenho 3 valores que eu conheço, eu sei que é uma proporção, e aí eu aplico a propriedade, né, fundamental das proporções, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, certo? Então, 10 km vezes x é igual a 250 km vezes 1 litro. Fazendo isso, aqui, eu tenho que isolar a variável que eu não sei o valor, e o x que representa o valor que eu estou procurando. Então, passo 10 dividindo, quilômetro corta com quilômetro, 250 vezes 1 dá 250
eu mantenho a unidade L de litro, e aí vai ficar 250 dividido por 10. Isso vai me dar 25 litros, ok? Então essa é a famosa regra de 3, tá bom? Não é nada de outro mundo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, basta a gente estudar e se esforçar aí, tá bom? Então ficamos por aqui por enquanto, tá? Acompanhe as instruções das atividades aí na sala do PES 1, qualquer dúvida me procure. Mas, assistiu o vídeo e não entendeu, assista novamente, 1, 2, 3 vezes, tá? Vocês têm esse material na mão aí, é para isso, tá bom? Qualquer coisa me procure. Um abraço então para todos vocês.